Não é novidade para ninguém que acompanha este canal que o mundo se encaminha hoje a passos largos para a ascensão de um novo modelo monetário, composto por moedas digitais emitidas por bancos centrais, as famosas CBDCs. Algo que, como vimos em um vídeo anterior, vem sendo empurrado goela abaixo de todos os bancos centrais do mundo pelo BIS, o Banco de Compensações Internacionais, além da substituição do dólar como a moeda de reserva global por uma moeda teoricamente neutra, que seria emitida por um órgão multilateral, o qual muitos apostam que será o FMI, que desde 1969 já possui a sua própria moeda, conhecida como SDR, que, como vimos em um outro vídeo aqui do canal, foi criada exatamente no intuito de substituir o dólar como a moeda de reserva, mas que acabou sendo relegada ao esquecimento até o ano de 2008, quando o cenário mudou radicalmente. O controle irrestrito sobre a oferta monetária dos países foi algo conquistado a muito custo pelos membros da elite financeira, primeiro com a criação dos bancos centrais, e depois com a abolição de qualquer tipo de lastro que o sistema monetário pudesse ter. Sendo assim, parece óbvio que qualquer empecilho adicional a esse controle deverá ser combatido a todo e qualquer custo. Nesse contexto, na última semana, o FMI veio a público manifestar sua insatisfação em relação às criptomoedas, cogitando inclusive o seu banimento. Algo semelhante foi feito ano passado por ninguém menos do que a ONU. No mesmo período, o BCE também se manifestou no mesmo sentido. Uma pequena busca na internet e você verá que essa aversão ao Bitcoin é uma pauta que possui uma adoção generalizada por parte da elite burocrata ligada às autoridades monetárias, como bancos centrais ou órgãos multilaterais como o FMI, BIS ou Banco Mundial, além da própria ONU. Mas o que explica essa aversão de políticos e burocratas ao Bitcoin? A resposta para essa pergunta você verá ao longo deste vídeo. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like, inscreva-se e considere se tornar um membro do canal. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chega a cada vez mais pessoas. No último dia 25 de fevereiro, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que a proibição das criptomoedas não deve ser descartada como uma opção. A frase foi dita em uma discussão sobre a reestruturação das dívidas globais durante a última reunião do G20 na Índia. Somos muito a favor da regulamentação do dinheiro digital, disse Georgieva em entrevista a Bloomberg, acrescentando que esta é uma prioridade máxima para o Conselho de Estabilidade Financeira, o FMI e o BIS, o Banco de Compensações Internacionais. Ainda segundo Georgieva, abre aspas, temos que diferenciar entre as CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, que são apoiadas pelo Estado, e os criptoativos, emitidos de forma privada. Tem que haver um impulso muito forte para a regulamentação. Se a regulamentação falhar, se você for lento para fazê-lo, então não devemos tirar da mesa a proibição desses ativos, porque eles podem criar risco à estabilidade financeira. Fecha aspas. Declarações pouco amistosas como essas acerca do Bitcoin têm se tornado uma constante entre políticos e banqueiros centrais. Em julho do ano passado, o Banco Central Europeu divulgou um relatório destacando os riscos e problemas das criptomoedas, oferecendo até mesmo soluções que devem ser implementadas urgentemente na jurisdição onde o banco atua através de um projeto de lei intitulado de MiCA, que visa, entre outras coisas, inibir a mineração do Bitcoin no continente europeu. No mesmo período, ninguém menos do que a ONU, em sua Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento, divulgou um relatório intitulado Nem Tudo que Reluz é Ouro, recomendando que os países em desenvolvimento proíbam a publicidade sobre o Bitcoin. O documento afirma que todos os endereços e corretoras associadas às criptomoedas devem passar por registro obrigatório. A ONU reconheceu que o Bitcoin tem algumas vantagens, mas as desvantagens superam em muito as suas vantagens. A ONU aconselhou os países em desenvolvimento a impor um imposto sobre transações com criptomoedas, bem como proibir as instituições financeiras de manter ativos digitais e oferecer serviços relacionados aos clientes. Ainda de acordo com a ONU, as criptomoedas representam uma ameaça à estabilidade financeira, impedindo as autoridades de restringir o movimento de capital e ameaçando a soberania das moedas nacionais.
Isso cria condições para atividades ilegais e uma ameaça à soberania financeira. Como parte das recomendações, os países em desenvolvimento foram convidados a explorar a possibilidade de criar sua própria moeda digital, ou CBDC, como são mais conhecidas. De fato, a tendência maior de adoção do Bitcoin está em países mais pobres, justamente porque são nesses países com economias mais frágeis e que geralmente estão à mercê de governos perdulários que o poder de compra da população é destruído em nome de políticas públicas populistas e demagógicas, que geram mais déficits e mais endividamento. Além disso, como bem salientou a ONU, é geralmente nesses países onde ocorrem restrições de movimentações financeiras em tentativas desesperadas de controlar a desvalorização da moeda nacional, provocadas pelo próprio governo. Nigéria, Turquia e Venezuela, além da Argentina, foram alguns dos países que viram a adoção do Bitcoin crescer acima da média nos últimos anos, mas não coincidentemente. Esses são alguns exemplos de como a irresponsabilidade fiscal de seus respectivos governos levou a inflação a disparar em seus países, fazendo a moeda nacional se desvalorizar e o poder de compra da população desaparecer rapidamente. Então, em resumo, o que a ONU quis apontar em seu relatório é que o uso do Bitcoin em países em desenvolvimento, comandados por governos perdulários, deve ser combatido, pois esse criptoativo permite que as pessoas se protejam da perda do poder de compra provocado pela irresponsabilidade de políticos, bem como de medidas arbitrárias como a restrição de movimentação financeira, impedindo que os próprios cidadãos decidam aonde eles podem ou não colocar o seu próprio dinheiro, pois isso fere a tal soberania monetária dos bancos centrais. Parece surreal, mas é exatamente isso que está escrito nesses relatórios, e é exatamente isso o que a elite burocrata pensa sobre o assunto. Eles apenas tentam esconder isso através de discursos vazios de sentido, mas cheios de palavras rebuscadas. Por ser um ativo descentralizado, ninguém consegue ter o controle sobre a política monetária do Bitcoin, e esse é o motivo que tanto aterroriza políticos e burocratas. Por mais poderosos que sejam, a popularização do Bitcoin coloca em xeque o controle absoluto sobre a oferta monetária e o poder arbitrário de criar dinheiro sempre que julgarem necessário. Nesse contexto, o Bitcoin foi criado em decorrência do abuso de poder e da corrupção do governo. Ele serve como proteção contra controle de capitais, confisco, expropriação e reserva de valor. Se governos não fossem irresponsáveis e incompetentes, jamais haveria existido um Bitcoin, justamente porque não haveria sentido em se existir tal ativo. Estamos em um momento único da história hoje, em que não apenas países em desenvolvimento, mas também os países já desenvolvidos estão em uma trajetória fiscal insustentável, acumulando déficits exorbitantes como uma bola de neve, ao mesmo tempo em que suas dívidas públicas já estão em níveis estratosféricos. Não por acaso, a inflação tem sido uma ameaça no mundo inteiro nesses últimos 2 anos, e dificilmente deixará de ser ao longo dessa década. Sendo assim, é fácil concluir que nessa situação econômica insustentável em que a economia global se encontra, quanto maior for o descontrole e o abuso governamental, maior será a popularidade do Bitcoin ao longo do tempo. E esse é o motivo do desespero da elite. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira apoiar o Econofácil, clique no botão Seja Membro e conheça os benefícios exclusivos.